Estamos de volta com mais um episódio do Bichos Gente Podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é a anestesia veterinária. Meu pet precisa de uma cirurgia. E agora? Como é que eu faço para lidar com o medo da anestesia veterinária? E para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que a nossa consultora veterinária, anestesista oficial do Bicho Gente Podcast, a Charlene, né? Antes de muito bom tudo, te receber novamente aí. exato. Eu que agradeço o convite. Já tô Em casa. em casa. Isso aí, esse Tô é o fazendo objetivo. parte do podcast. É verdade. Então, eu sou a Valquíria Garcia, sou médica veterinária, estudante de psicologia. Estamos aqui com a Bárbara Meira, Boa noite, gente. Tudo bem? formada em marketing, estudante de psicologia. Isso mesmo. E a nossa convidada especial, Charlene, você tem que responder sempre a mesma pergunta. Quem é você na fila do cão? Então, boa noite. Eu sou a Charlene, médica veterinária, formada pela Tuiuti. Sou especialista em anestesiologia, então hoje eu estou em casa para falar sobre o assunto, né? Sobre anestesiologia, um assunto que eu amo, por sinal. Então, tenho muitas coisas para contar para vocês, né? Sobre as anestesias. E eu sou formada há 8 anos. Então, basicamente, todo esse meu tempo de formação foi na área de anestesia. Então, Você sempre quis. Eu sempre quis e que eu adoro. Adoro conversar sobre isso, adoro tirar as dúvidas. É o meu assunto preferido. E a gente adora o fato de você estar aqui hoje. Exatamente. E a gente poder aproveitar isso, então. Não, e assim, gente, eu acho muito legal, né, isso que você está falando de você gostar, porque ela realmente se dedica à anestesia. E eu fico muito tranquila. Eu tendo uma pincher de 15 anos, vai fazer 16 agora, minha pretinha, e teve que passar por uma cirurgia, né, esplenectomia esse ano, e eu tava muito tranquila em relação à anestesia, assim. Meu medo não era da anestesia, em hipótese alguma. Meu medo era da cirurgia ou de alguma complicação da cirurgia, mas quando você confia no profissional e sabe que ele é capacitado para fazer aquilo que ele se dispõe, nossa, anestesia vira a menor preocupação em relação ao que você tem que fazer com o teu bichinho, né? Então, o primeiro ponto, né? Você conhecer esse profissional, né? Exatamente. Não, assim, ser na hora que precisa e conhecer ali na hora que tá acontecendo, né? Então, você Numa emergência, né? Isso. Também acho. Tranquiliza muito mais o tutor, né? Em relação à cirurgia, né? Ah, com toda certeza, né? Essa é a questão a mais importante, né? Você conhecer o profissional que vai cuidar, né, do teu pet e confiar nele. Aproveitar o período para conhecer mesmo, tirar todas as dúvidas, né? Até para ele te tranquilizar, porque nós sabemos que, né, submeter um paciente a uma cirurgia não é algo fácil, né? Não é uma coisa tranquila. Nós temos nossos medos, né? E o pet faz parte da nossa família, Sim. né? Então, garantir essa segurança é muito importante. E muitas vezes eu falo assim, se qualquer pessoa que vai para a cirurgia tem que conversar com o anestesista, por que o pet não? Exatamente. Eu já troquei de médico para fazer uma cirurgia justamente por não ter esse feeling na consulta. Eu entendo que o médico, ele não pode ter muito aquela subjetividade, senão ele não te corta também, né? Sim, Então, assim, ele precisa também separar um pouco mais aquele rapport da consulta. Então, eu perguntava ali e às vezes ele bufava para responder. Então, eu entendia que eu deveria ser a 50ª milésima paciente que ele ia operar. Mas era a primeira vez que eu tinha que fazer aquela cirurgia. Então, para mim, aquilo era novo. Então, eu estava recheada de dúvidas para saber do pós, o que poderia acontecer. Então, eu falei, essa pessoa vai me cortar, vai me tirar um órgão. Então, não, eu não quero. Então, isso, se acontece com a gente, foi o que você falou, né, Char? Hoje, os animais, a gente tem esse receio como do tutor. Eu tenho essa experiência porque os meus 2 cachorros já passaram por castração. E eu ainda era super a favor da castração. E meu marido, ele tinha um medo pela cirurgia e principalmente pela anestesia. Então, uma coisa que possa ser benéfica para o cachorro, muitas vezes a gente acaba recuando, Sim. esperando para fazer por esse medo, né? Então, isso que a Val falou da confiança, eu acho muito importante, que já é um passo à frente. É fundamental, né? E essa questão, né? Pode ser a milésima pessoa nos perguntar a mesma coisa. Nós temos o dever De explicar. e de tranquilizar essa pessoa. Porque é a questão de empatia, né? Pode ser o 100º procedimento de castração que o cirurgião e o anestesista vão fazer.
mas é o primeiro do teu Isso. marido, Uhum. né? Então, tirar todas as dúvidas e mostrar Do marido pra ele. dela, não, né? Do Não, cachorro. é que o Vai marido, não, o marido tinha medo da castração, entendeu? Do cachorro. Mas Não, olha eu não, que vai- eu não podia Não. perder essa piada. Voltamos. O mas marido olha que uma castrado. vasectomia aí. Não, mas era o primeiro pet do marido dela ser castrado. Oh, meu Deus, tem que explicar tudo nesse lugar. Não tem, que a Valquíria, o pessoal de casa já tá acostumado, então já entendeu a piada. É, já entenderam a piada. Tem que explicar tudo. Aí. Era o primeiro pet do seu marido a ser castrado. Então, ele tinha com certeza dúvidas, né? Como seria o procedimento, se né, o pet não teria nenhum problema, não ia ficar com medo. Então, muitas vezes o proprietário tem medo de deixar, né, o amigo, o companheiro, né? É E o de filho, perder, né? muitas vezes, Sim, Que é né? o sim. medo da perda. E também, ali né? no hospital para fazer uma cirurgia. Uhum. Né? Então, é nosso dever tranquilizar e explicar, né? E fazer com que o tutor, o proprietário, ele entenda, né? Dos benefícios e do porquê que, né, o procedimento em si está acontecendo, como que ele vai ser anestesiado, por que são pedidos exames, qual a necessidade de se pedir exames, né? Porque essa é uma outra questão também. Muitas vezes, né? O paciente vai para um procedimento cirúrgico e o tutor questiona, mas por que tantos exames, né? Da mesma forma que nós, independente do procedimento cirúrgico que nós vamos fazer, nós temos uma gama de exames que nós temos que fazer para os médicos identificarem que nós estamos aptos para aquele procedimento. Os animais é a mesma coisa. Então, nós temos que avaliar o quão apto ele está para o procedimento, quais os riscos e quais as preparações que nós vamos ter que ter nesse período, né? Para manter ele o mais seguro possível. Então, os exames, eles, né, são necessários para isso, eles são muito importantes, principalmente porque o pet não chega para a gente e fala, doutora, eu vomitei ontem, eu tô com dor de barriga, eu não tô me sentindo bem ultimamente, então os exames... Eu tô com um sopro no Eu coração. estou com sopro no coração, tô me sentindo cansada Diabetes, ultimamente, talvez. né? Enjoado a hora que eu como algumas comidas. Então, os exames vão nos fornecer muito, né, dessas informações, porque às vezes o tutor ele está acostumado, né, a dar alguns petiscos, algumas coisas e não sabe se o pet realmente, né, tá sentindo o mesmo gosto, ou ficou um pouco nauseado hoje, ou ele tá se sentindo mais cansado e não quer andar muito, não quer brincar. Né? Às vezes a gente não consegue perceber pequenas mudanças assim. Então, os exames que vão nos direcionar para as coisas que os tutores não conseguem avaliar, né, no dia a dia. Agora, Charlene, você acha que, né, até respondendo assim, o nosso primeiro mito aqui, falando dos 5 grandes mitos, né, da anestesia veterinária, e um deles, né, que eu queria falar com você, é se todo mundo diz, a anestesia é perigosa, né? Pensando nisso, nesse mito que as pessoas acreditam que a anestesia é perigosa, você acha que esse medo que existe no tutor, ele está relacionado com o que a gente tinha de conceito da anestesia antes, com o que a gente tem de anestesia hoje? Sim, grande parte, né, está relacionada, né, com a anestesia evoluiu muito nos últimos anos. Uhum. Então, antes, né, muitos tutores relatam, eu já perdi um animalzinho fazendo determinado procedimento, então eu tenho medo, né, que ele vá para a cirurgia agora, né? Teve uma evolução muito grande. Então, assim, a segurança hoje em dia é muito maior, né, para nós anestesiarmos um paciente do que foi há 30 anos atrás, por exemplo, né? Esse é um dos medos. E o outro medo é do deixar o paciente para ser anestesiado e correr o risco de perder. Ah, tá. Então, Daí às tem a ver Eu com acho que é apego. Com pra apego. mim, Ah, Então, o que eu escuto muito é, eu não quero que ele sofra, por isso que eu não quero fazer essa cirurgia ou esse procedimento. mas é o contrário, né? ele vai sofrer mais. Então, Exato. muitas vezes é uma cirurgia emergencial, é uma Uhum. cirurgia de urgência, né? Porque esse é o tutor que geralmente já deixou o paciente Chegar no limite. muito tempo sem um Ele acompanhamento protelou até cirúrgico onde deu. para não submeter ele à cirurgia, né? E daí chega aquele ponto que não tem mais o que fazer.
Então, esse medo do paciente, eu não quero que ele sofra, e a gente, né, conversar com ele sobre não fazer, vai causar muito mais sofrimento, né? Uhum. Muitas vezes o paciente está com dor porque ele não fez determinado procedimento, né? E são cirurgias de grande importância, né? Ou algumas vezes ortopédicas, de coluna, Sim. cirurgias de tumor, né? Retirada de tumor, que muitas vezes vão protelando por esse medo e o tumor vai crescendo. Então, são situações que o paciente já está com um grau de sofrimento. Aham. E esse apego, né, acaba atrapalhando um pouquinho na tomada de decisão, né, para fazer entender. Sabe que eu acho que esse apego, ele também está relacionado com esse rapport que a Bá fala, né? Que essa confiança estabelecida entre o tutor e o médico veterinário, ou a clínica veterinária, o hospital veterinário, que vai ajudar com que ele tenha esse desapego neste momento. Uhum. Então, eu acho que talvez seja, né, um ponto que a gente deva olhar assim, né, de mostrar para o tutor que ele tem que ter essa relação de confiança com esse lugar que ele está indo levar o seu animal, exatamente para que ele fique tranquilo, seguro. A Kate, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, Charlene, mas eu descobri que os cães têm uma coisa que é chamada impermanência. Então, ele não tem noção, por exemplo, se eu for lá e deixar a Kate com você 1 hora na clínica, ela não sabe que passou 1 hora Questão de tempo. e ela não tem a noção de que ela só ficou 1 hora lá na clínica. Eu deixei ela lá, como é um lugar que ela não está habituada, ela vai achar que eu abandonei ela. E o fato de eu ir lá visitá-la quando ela faz um procedimento cirúrgico só piora a situação. Sim, porque É daí benéfico o para mim. segundo abandono que ela vai sofrer num período curto. Exatamente. Então é benéfico para mim. Mas pensando no bem-estar dela, né? A última cirurgia que ela fez, ela ficou internada acho que 2 ou 3 dias lá na clínica. Eu não fui ver. Leva pra ela, então. Mas a gente mandava foto tudo. Pra consolar o Exato. tutor, né? Mas ela Exato. já tava Mas eu não acostumada. fui lá. Depois de um período de 12 horas, ela já estava acostumada. Isso. Ela já interagia com a gente. Exatamente. Pedia comida, pedia carinho. Exatamente. E o Mas porte como eu do tenho essa relação de procedimento? confiança e eu sei onde é que ela tá, eu tava muito tranquila na minha decisão, de coração partido, óbvio, né? Ali na angústia de esperar uma notícia, alguma coisa. Mas eu tava bem tranquila, sabendo que Ela tava bem. tava bem. E evitou que você fosse lá pra ver ela e gerasse um estresse. Nela. Nela. Seria bom só pra mim. Uhum. O fato de eu ir lá e vê-la, sabendo que ela teria que ficar internada 2 ou 3 dias, né? Que a gente não sabia bem, ia fazer bem só pra mim. Mas não ia ser legal pra ela, porque, de novo, a hora que eu fosse embora, ela ia ter a sensação de que ela foi abandonada de novo. E pro tutor, esse porte do procedimento, porque assim, gente, eu só tenho experiência humana, né? E eu lembro quando eu passei por uma cirurgia e quando foram me anestesiar, a minha preocupação era voltar, porque eu tenho uma filha, né? Então, assim, eu lembro meu último pensamento ser assim, Deus me permita voltar para minha filha, e foi isso que eu me lembro. Tudo certo, voltei. Aí agora eu vou fazer uma endoscopia. Eu já sou apaixonada pelo anestesiologista porque ele me dá o melhor soninho da minha vida. Eu pago pra dormir. Propofol. Então eu falo, eu já te amo, assim, sabe? E eu criei comigo uma competição pra ver até que número eu consigo contar antes de eu pagar. Menina, você tá Então, fazendo muita endoscopia. Não, foram só 2. Já é um vício, né? Procura ajuda. Mas assim. Ó, o Michael Jackson, hein? Não, mas eu digo assim, uma questão do porte do procedimento. Isso também tem. Você percebe nos tutores isso? Às vezes uma sedação para uma limpeza de tártaro que. Né, Entendi. Entendeu? Se o medo do tutor está relacionado com ao o tempo tipo, de cirurgia. o tipo de procedimento que vai ser feito. Isso. Uhum. Então, é muito individual. Cada tutor vai ter um medo. Tem tutor que tem medo de castrar, então passam-se 10 anos com, né, o cachorrinho ou a cachorrinha sem castrar, e daí vem com um problema maior, né, com infecção no útero, ou com algum tumor decorrente, né, de não castrar, e daí esse medo só aumenta. Tem tutor que tem medo porque, por exemplo, um conhecido meu foi fazer a cirurgia da cachorra de tumor dele e ela não voltou. Então, é muito específico da experiência que ele adquiriu de outras pessoas, né? Ou dele mesmo. Às vezes,
né? Teve já um cachorrinho ou um gatinho que passou por um procedimento e acabou vindo a óbito, então aquele procedimento ficou marcado. Aquela cirurgia ficou marcada para ele. Então aquela cirurgia, se o outro paciente tiver que trauma, passar, né? vai ser mais difícil. Mas essa questão das vezes eles lerem muito, porque a anestesia é o mais perigoso, né? Então, às vezes, coisas pequenas, né, já causam medo. E um problema que eu vejo é que, às vezes, tem alguns tutores que eles não estão abertos para ouvir, eles já adquiriram tanto aquela informação negativa que mesmo você confrontando essa informação, eles não acreditam, eles não, né, eles já pegaram aquela outra informação como verdade e acabam não te ouvindo da maneira que você gostaria, né, de passar aquela informação de não. É o que eu falo para os tutores que eu tenho contato. Eu cuido dos pacientes como se fossem meus. Eu vou fazer o melhor, independente, né, do que o paciente tenha. O paciente que vai para um raio-x sedado e o paciente que vai para uma cirurgia de emergência, o cuidado e a atenção que eu vou dar para ele é a mesma. Né, que o meu dever é estar lá. Na hora que ele dormir, cuidar de todos os parâmetros dele e fazer ele acordar com segurança. Então, todo esse período eu quero estar ali do lado dele, porque eu sou a voz dele. Ele está dormindo, ele não consegue tomar decisões. Então, muitas vezes, né, a gente olhando os parâmetros, como o paciente está, nós vamos tomar as decisões por eles, né? Eu perguntei porque eu sou do team tutor que tenho esse medo, nessa referência de tamanho de procedimento, porque como no outro episódio a gente estava falando dos braquicefálicos e tal, e os meus, quando foram para ser castrados, um deles tem o palato prolongado, e daí foi sugerido aproveitar a cirurgia para fazer uma rino e E daí, na hora, minha preocupação. Então, o meu esposo já tinha essa preocupação da anestesia já para castração. Então, para ele já era já a castração, né? Por conta da anestesia. E eu fiquei preocupada por prolongar esse tempo, né? E daí que nisso precisasse aumentar a anestesia e acontecesse alguma coisa. Então, eu preferia dividir, que ele passasse futuramente por um outro procedimento. Não sei, não tenho a mínima ideia se isso é certo ou se é errado, mas assim, a decisão que eu tomei na hora, em conjunto até com meu esposo, foi, não, vamos fazer primeiro a castração, até porque eles eram bem pequenininhos. E daí, futuramente, a gente vê a questão da rino, de outra, por medo do prolongamento. Né? A decisão, naquele momento, para você foi certa, né? Porque, assim, você optou por um procedimento e fazer o outro depois para diminuir a sua ansiedade naquele momento. E são cirurgias eletivas. Então, são 2 cirurgias que podem ser feitas a qualquer momento, né? Quando o tutor resolve fazer todas as cirurgias, né, no mesmo procedimento, o que eu sempre converso a gente vai começar pela cirurgia que é prioridade, no caso a castração. É a prioridade nesse momento. Se o paciente permanecer estável, se os parâmetros dele estiverem adequados, se for seguro para ele, nós damos continuidade. Se por qualquer estímulo não for seguro, nós vamos dividir essa anestesia em partes, nessas cirurgias, para fazer no momento que for seguro. Né? Para não ter esse medo mesmo, essa ansiedade e prejudicar o paciente. Então, foi o certo você fazer isso porque você conseguiu confiar naquele momento que estava sendo feito melhor, né, pelo teu cachorro e que futuramente você conseguiria fazer o outro procedimento. Que eu não fiz até hoje. Agora tem que fazer, não pode ficar procrastinando agora. Exatamente. Pense lá, você tentando respirar com gripe. Correndo com o grampo no nariz. Exatamente. Então, você já respondeu esse nosso primeiro mito aí, né? Se a anestesia é perigosa. Agora, tem um outro mito, que é o meu cachorro, ele fica grogue, ele vai ficar grogue depois da anestesia. Então, esse não é o ideal. E o paciente grogue não pode sair do hospital ou da clínica veterinária, né? Então, nós temos um tempo em que os anestésicos e os tranquilizantes, eles fazem efeito. Geralmente, esse tempo é curto, né? Por um procedimento eletivo, em torno de 4 horas, para esse paciente já estar comendo, alerta, né? Começando a interagir com as pessoas, né? Na baia ali, pedindo carinho.
Não é o paciente que vai grogue para casa, né? Que, né, demora para acordar, demora para comer em casa, fica dormindo. Não é o normal. O normal é que nem o da endoscopia. Você chegou em casa, você está com aquele sono, né, quer relaxar mais um pouquinho e dormir, mas ter consciência de que você pode levantar para fazer xixi, para comer, para beber água. Agora, grogue a ponto de não conseguir andar e não conseguir fazer, né, essas atividades básicas, não. A Não poderia nem anestesia ter não. alta daí, né? Então, eu tava pode pensando acontecer isso. aqui. Você tem uma história para contar, né? Não é que eu tenho. Não, eu Não não quero falar de história, mas eu tava pensando aqui exatamente assim, é que o quão é importante você saber o lugar que você vai fazer o procedimento cirúrgico. Porque a clínica não pode fechar às 6 horas da tarde, todo mundo embora e mandar o cachorro embora. Exatamente. Entendeu? E não é esse o efeito da anestesia que nós queremos para o paciente em casa, né? Tem pacientes que depois de serem submetidos a uma cirurgia, eles vão ficar, né, mais sedados no pós-operatório a benefício deles. Né, para eles se recuperarem melhor, para eles terem uma analgesia melhor, para eles não ficarem ansiosos e não prejudicarem a recuperação. Agora, o paciente não pode ir para casa, né, sem condições de andar, de comer, de fazer xixi e preocupar o tutor, porque daí sim o tutor vai ter medo mesmo. Imagina, você levou o teu animalzinho, ele voltou, né, semi-consciente, não interage com você, você vai ficar naquela angústia esperando ele acordar. Aí a clínica fechou, você não pode ligar. Exatamente. Daí, Você não tem mais o contato do VET. Então, essa é uma condição que o paciente, você foi buscar o paciente, acha que ele está estranho, que não está o normal, você está se sentindo inseguro, chama o veterinário para conversar, se for o caso, tira as dúvidas com o anestesista, com quem anestesiou, porque, né, você não pode se sentir inseguro assim em casa, né, com o paciente nesse estado, porque daí sim a gente vai começar a criar um trauma, né, na anestesia mesmo. Exatamente. Sabe que você falou do fechamento da clínica, e talvez seja até uma questão polêmica, a ideia não é criticar, mas eu tenho alguns amigos, ela já tá com o olho maior do que japa ali, já tá com o olho do nosso tamanho, né? Calma, Chay. É que eu tenho bastante amigo veterinário também, e daí a gente tava falando sobre essas castrações que são feitas mais populares. E então você estava falando que vocês pedem exames para ver se eles têm condição, então tudo isso obviamente vai ter um custo, né? Então vai ter o custo do exame, vai ter o custo do anestesiologista, vai ter o centro cirúrgico, quem vai operar, enfim, tudo isso gera um custo. É claro que tem pessoas que não têm uma condição para levar num hospital XYZ. Então, ele vai procurar um acesso, até porque, se ele está fazendo a castração, ele está pensando no bem do cachorro. Sim. Por isso que eu falo que a questão não é criticar alguém que faz com valor. Não é isso. Mas existem diferenças nesses anestésicos, ou, por exemplo, nos exames, se pula exame, que tudo isso também pode ser risco. Então, é uma situação que a gente tem que estar atento a isso, né? Então, é que daí são dois lados, né, da moeda. Também nós temos que entender a necessidade do tutor e o quanto ele pode, né, disponibilizar para ajudar o animalzinho, né, o amigo dele ali, o filho. Então, assim, o que eu defendo é que o lugar que vai fazer em condições mais baratas, eles têm que se certificar de que o paciente ele está apto, né? Pelo menos com os parâmetros clínicos, histórico, ter a segurança de liberar com a temperatura adequada, né? Tem um mínimo para seguir, de né? cuidado. A gente não pode pensar em volume, a gente tem que pensar no mínimo de cuidado. E para os locais assim terem esse mínimo de cuidado, demanda um mínimo de investimento. Então, também, assim, às vezes a gente vê algumas coisas que saem fora do valor de mercado totalmente. E daí a preocupação é... Será que tem esse mínimo, né? Esse paciente, ele vai receber pelo menos o básico do cuidado que ele precisa, né? Porque senão futuramente ele vai ter outros problemas decorrentes disso. Eu digo isso porque talvez esses pets que tenham tido algum tipo de problema, uma intercorrência, por conta de pular essas etapas, isso ajude a gerar esse medo no tutor. Sim. Então, por isso que é importante a gente entender até antes de ter a gente sempre volta nisso, né? Entender a necessidade, né? E como que nós vamos ter que
se planejar para manter, Isso. né? Porque O que é ter um pet? Às vezes são 15 anos, 16 anos. Os meus, se Deus quiser, 25. Assim espero, ou mais. No assim, Guinness Book tá 31 Uma lá. dica que eu dou... Bob, né? Acho que é 31. Uma dica que eu dou, assim, de custos abaixo e que tem um tratamento excelente. Hospital Escola. Eu ia falar isso. Tava esperando você falar. Hospital Escola, eu fiz residência em Hospital Escola, eu aprendi muito no Hospital Escola. Todos os que eu conheço têm um atendimento super humanizado, tem uma atenção enorme pelos pacientes e um custo abaixo do mercado. Então, não tem condições, às vezes, tenta ligar no Hospital Escola, ver. Os residentes sempre vão tirar dúvidas, vão fazer todas as consultas. Então, assim, é bom para os residentes que estão lá aprendendo e é bom para os tutores que não têm tantas condições. Exatamente. Eu tava esperando você falar sobre isso, porque é bem legal essa parte do hospital e escola, assim. Eu fiz também, na minha época, muito estágio no hospital. Chegava a época de férias, assim, dezembro, janeiro, fevereiro, até começar as aulas, estava lá no hospital. E a gente fazia todo um estudo, assim, né, em cima do animal, junto com o supervisor. Não era uma coisa assim, sabe, só do aluno tá ali atendendo, não. Tinha junto, num estudo de caso com o residente, com o supervisor, era uma coisa bem legal. E cada setor tem o seu orientador, né? Exato. Assim, e você aprende muito, porque é um professor mesmo que está ali o tempo inteiro com você, tirando suas dúvidas, conversando sobre os casos. Então, é uma experiência, assim, enorme e assim, você conhece vários pets, vários problemas que eles têm, às vezes problemas, né, junto com a família, então você tem aquele tempo para conversar, são famílias mais abertas, né, ao diálogo, assim, então a gente consegue tirar muita dúvida, assim, deles nesse momento. Legal. Até porque quando eles vão no hospital escola, a gente avisa na entrada, que é uma consulta muito mais demorada, então eles vão com mais tempo, que passa pelos acadêmicos, pelos residentes, às vezes os professores vão conversar, então é todo um... Eu não imaginava. Muito legal. É bem assim. Não, é muito legal, assim. Porque às vezes pode ter até um preconceito, Exatamente. Né? O nome, hospital, escola. E tem o preconceito, né? Acho que vai chegar lá... Os estudantes, Isso. Né? Não, mas é toda uma equipe mesmo, e sempre vai ter professores ali para auxiliar e já se precisar entrar junto. Mas é uma troca muito legal e muitas vezes a gente consegue fazer muita coisa pelos pacientes que não têm tantas condições assim. Que legal. Fazendo esse trabalho. Então, muito legal você falar sobre essa questão mesmo do hospital e escola, porque tem, né, como a Bá falou, muito preconceito e acho que a gente precisa dar uma alternativa, às vezes, para aquele tutor que não tem uma disponibilidade financeira tão grande, assim, de procurar um lugar que, às vezes... né, demanda um custo maior, mas tem uma outra opção. Né? Isso, Sim, e exatamente. Até em termos dos veterinários, né, eles não terem esse medo de perder o cliente, né? O cliente não tem condições e vai ser o melhor para o paciente, indica o hospital escola. Exato. Né? A gente não pode deixar que o nosso egoísmo, em partes, prejudique, né, um paciente. Então, muitas vezes, os veterinários também indicarem, e agora os mais tutores sabendo, né? Perguntar para o veterinário, eu não tenho condições de fazer aqui, mas o que você acha de eu fazer no hospital escola? Futuramente eu venho e continuo, né, o acompanhamento com você e tudo mais, tirar essa dúvida também, né? E, Nós temos que ser parceiros. Exato, muito legal você falar sobre isso, assim, porque eu tinha uma parceria lá com a Les Blau, né? E os meus clientes amavam essa parceria, né? Porque eu confiava no trabalho deles, dava certo no final. Eu tinha indicado, né, porque a parte de procedimento cirúrgico eu não fazia nenhum, só tinha um consultório, né, e o tutor depois voltava comigo, super feliz, porque tinha dado certo, encaminhamento, então... E se gosta de você na parte clínica, vai continuar, né? Exato. Feeling, né? Exato. É bem isso, porque assim, eu acho que hoje o médico veterinário, não existe mais o médico veterinário generalista. Aquele que ele vai poder ser endócrino, ele vai poder ser dermatologista, ele vai poder ser todas as áreas que ele, né, quiser ser. Não existe mais esse médico veterinário. Não tem como ele permanecer no mercado hoje. Então, eu acho que é fundamental isso que você falou. É muito legal. Que quando não está na tua alçada, encaminha.
Sim, ou às vezes até está, né? Nós temos como oferecer o serviço, mas o tutor não tem condições naquele momento. É verdade. Tem que ter Também. essa empatia. Também, né? também tem Poxa, isso. olha, aqui eu sei que você não vai conseguir, então tudo bem. Mas olha, pro bem do paciente, vou te indicar um lugar que eu confio e que vai dar certo, né? A Ah, gente ter legal. Esse cuidado. dar essa opção, né? Sim. Porque às acho que vezes cria uma depende de uma. confiança também, Sim, E às vezes, sim, assim, estabelece a uma escola vai confiança. demorar um pouquinho mais, vai ter que fazer um agendamento, né? E tudo mais. Mas tem aqueles tutores que realmente estão passando por um período difícil. E a gente tem que entender isso e tentar oferecer uma opção que ajude o pet, Senão a né? gente vai começar a elitizar quem tem pet, Sim, né? não. Sim, exatamente. aham. Né, todo mundo, o que nós queremos é o bem deles, que eles fiquem confortáveis, sem dor, que eles possam, né, se curar de determinada doença. Eu falei de elitizar o pet, eu lembro você falando que o cachorro mais feliz é o do carrinheiro, né? Aham, nossa, ele é super feliz. Que anda sorrindo, então. É, anda 10, 15 quilômetros todo dia, sorriso no rosto. sorrisão no rosto, faceiro, solto, sabe a hora de parar no sinal, né? Ai, gente, mas e falando do nosso terceiro mito aqui, né? O cachorro não deve, ou o gatinho, né? O pet não deve ser anestesiado com muita frequência. Esse é um mito pesado, assim, né? Porque se o pet precisar, o gatinho, o cachorrinho, precisar de mais de uma anestesia, de mais de uma cirurgia, né, num ano ou num período curto, se é para o bem-estar dele, se vai trazer benefícios para a saúde dele, tem que ser feito, né? O anestesista tem que olhar lá, que foi feito alguns exames, talvez pedir outros exames, né, se é necessário, né, muda-se algumas tomadas de decisão, mas esse pet ele pode sim ir para o procedimento tranquilamente. Um exemplo é o Legal. Todd, né? O teu? O Todd, o ano passado, né? É. Ele apareceu um cistozinho aqui embaixo do olho e a gente achou que pudesse ser uma fístula. Daí fiz todos os exames, né? Pré-cirúrgicos, pré-operatório, na verdade, pré-anestésico. Pré-anestésico para Charlene fazer um raio-x, porque daí tinha que ser sedado, né? Fez o raio-x, não foi conclusivo e ela falou, olha, aqui agora tem que ser uma ressonância. E daí ele foi de novo, sedado de novo lá para fazer a ressonância. E depois ele foi uma terceira vez sedado daí para fazer. Odonto, Exato. Que era algo que não pegava no raio-x, tava incomodando ele. E daí a partir foi uma tomografia, né? Não foi uma odonto, foi a tomo, acho que ele fez, né? Foi uma tomo. Eu falei ressonância, mas foi uma tomo. Isso é confiança. Até Viu? ela sabe Ela sabe mais que eu. Entendi essa relação de confiança que vocês têm uma E a partir da tomografia, a gente falou, não, vai ter que passar pela odonto, né? Como se fosse um cisto ali mesmo na região do dente, para conseguir melhorar. E é interessante falar isso, porque dele. quando eu passei por uma consulta com o anestesiologista, eu perguntei para ele assim, essa frequência e tal, né? Aí ele só olhou para mim e falou assim, e o pessoal que sofre queimadura? Que eu opero dia sim, dia não, ou uma cirurgia? E daí eu fiquei pensando, então sim, então não, me responda melhor. Mas o que ele quis dizer, que eu imagino, é que tem, dependendo da condição da pessoa, né? Ele falou que tem queimaduras que a pessoa passa por exemplo, foi no corpo inteiro, então vai pegar uma cirurgia de enxerto de pele em determinado membro, depois vai trocar, e essa pessoa passa por anestesia, né? Então, talvez, não sei se exista um limite dentro de sei lá, um mês. Um período de tempo. Isso, né? Mas, assim, conforme a necessidade também. Sim, obviamente, você não vai ficar se submetendo a tortura que o, nem eu com a minha o limite seria nós olharmos os exames e ver, olha, não, tem uma sobrecarga renal, por exemplo, o rim está começando a ter algum problema. Então, vamos ver o quanto nós conseguimos espaçar e tratar, né, o problema existente para poder anestesiar de novo. Mas se, por exemplo, são condições emergenciais, condições que o paciente está com muita dor, a gente não tem muita opção, né? Nós temos que tentar controlar o que dá, mas também dar conforto, e principalmente se for emergencial, tirar a causa que pode levar ele a óbito. Então, quando é uma emergência ou uma urgência, independente, né, da quantidade de vezes que ele foi anestesiado ou das condições, se ele possa ter alguma doença ou não,
Nós precisamos, né, trabalhar com a questão da doença, mas anestesiar ele para que ele não morra ou não piore, né, o seu quadro. Mas esses exames, no caso, seriam primordiais, então, para dizer se vai passar Para tudo, né? Você viu, né? Vira e mexe, a gente tá falando deles. São primordiais porque nós precisamos saber, né? Se o rim está funcionando, se o fígado está funcionando, se o coração está funcionando ou se tem alguma alteração. Às vezes, que nem a Kate, tem problema endócrino ali, então cardíaco. Agora ela tem o cardíaco mais acentuado. Isso. Um combinho, ela pegou um combo. Então, para a segurança dela, todas as vezes ela vai precisar fazer, porque o exame de sangue, principalmente, ele é muito dinâmico. O do coração ainda a gente consegue espaçar por um tempo, mas os de sangue são muito dinâmicos. Então, de uma visita no veterinário para outra, pode dar diferenças, né? Pode surgir alguma coisa. Ainda mais um animalzinho de 15 anos, né? Que daí, por exemplo, uma cirurgia que a gente fez hoje, eu fiz um exame, mas daqui 2 meses pode ser que já tenha alterado, porque ela tá com 15 anos. E o da Kate foi num check-up, porque todo ano, né, a avó faz check-ups, e daí foi num check-up que eu descobri que tinha que operar. E geralmente eu faço assim, né? Eu tento, né, a cada 6 meses fazer um check-up neles, assim, de ultrassom, né, um ecodoppler do coração para fazer o acompanhamento e os exames de sangue. E daí a minha preocupação até no último check-up deles era o Todd, né, porque ele tava com uma pedrazinha na bexiga e tava também com algumas pedrinhas na bile, que talvez tivesse que operar. Então, minha preocupação era ele. E aí, de repente, num clique assim, eu falei, não, vou levar a Kate e fazer tudo junto. E aí a gente Ela descobriu... ultrapassou ali, deu um jeitinho, deixou o Todd pra trás. Exatamente. Aí eu só ligo pra Charlene. Charlene! Né? E aí, falando então em Kate, vamos pro nosso quarto mito, que é cachorro com doença, um animal com doença, ou velhinho, não pode ser anestesiado. Então, primeira coisa que eu tenho que contar para vocês é que idade, ele não entra na classificação de perigo da anestesia. Na anestesia, nós temos uma classificação, né, que vai nós chamamos de asa 1, o paciente que não tem nenhum problema, a asa 5, do paciente que, sendo anestesiado ou não, ele pode vir a óbito. Em toda essa classificação, idade nunca entra em nenhum deles. Então, idade não significa que o paciente não pode ser anestesiado. Ah, mas o meu cachorrinho tem 12 anos e ele tá com os dentinhos muito feios, está parando de comer, mas eu tenho medo dele ser anestesiado e ele só vai que ele só vai aguente mais 1 ano, 2 anos. 1 ano e 2 anos de sobrevida para esse paciente é muito importante. Sim. Né? Nós darmos conforto, 1, 2 anos, 6 meses que seja para o paciente que está velhinho, é importantíssimo. A gente está, no final da vida dele, nós estamos dando qualidade né? Para ele, né, se sentir bem naquele período da velhice, né? Então, idade não é sinônimo de... Um fator de risco. De ser anestesiado é um fator de risco. Uhum. E o paciente com outras doenças não ser anestesiado. Às vezes, eu já peguei pacientes que... não teve indicação de fazer uma anestesia, às vezes, eletiva, como profilaxia e limpeza dos dentes, ou alguns outros procedimentos, porque era doente renal inicial, ou era endocrinopata, né? Tinha algum problema. Mas é aquela questão, se é necessário, se vai trazer conforto, nós temos que lidar com a doença que ele já tem. Porque às vezes ele tem 10 anos e vai viver até os 15. Nós vamos deixar todo esse período sem um tratamento porque ele já tem uma doença? Ou vamos piorar essa doença por falta de tratamento? Então, não. Né, o paciente doente, ele pode sim ser anestesiado. E eu tenho um exemplo maravilhoso que, por sinal, anestesiei ontem. Achei que era Kate. Não, é que a Kate, assim, ela me assusta por períodos, assim, sabe? Mas eu sempre tô ali, que é um... Tá tudo bem, aparece a Kate. Não, a gente ajusta um probleminha, aparece outro, daí dá pra ajustar pra anestesiar. Isso, e a gente vai indo. Ontem eu tive um pacientinho que ele tava com uma inflamação no dedo, e ele precisava amputar esse dedo porque não tinha mais condições de tratar com antibiótico, já estava bem feio mesmo, não tinha cicatrização, sangrava muito. E ele tem doença neurológica, ele tem anemia autoimune, ele tem trombo. Então ele tinha um combo. Nossa, que combo. Combo maior que Kate. Bem maior que Kate. Então, ele tomava anticoagulante, ele tomava vários outros remédios. E
ele está começando a andar agora da doença neurológica, está começando a ganhar equilíbrio, ele precisa dessas patinhas, assim. E daí, a gente vai deixar ele ficar com a unha infeccionada, com o dedo ali que pode vir futuramente até uma infecção muito importante, virar uma sepse, por causa de todos os outros problemas que ele tem? Exato. É uma anestesia arriscada, com certeza, né? A gente tem que estar preparado, né, para cuidar desse paciente, mas a gente não pode deixar de dar conforto e de melhorar o quadro clínico dele, porque ele tem outras doenças. Então, se é doente, a gente controla a doença e anestesia se for preciso. Exatamente, muito bom. E aí, pensando no nosso quinto mito, né? Esse é o que, nossa, todo mundo acredita, assim. Anestesia inalatória é mais segura. Então, a anestesia mais segura é a anestesia feita pelo anestesiologista. Então, esse na realidade, iniciou com uma jogada de marketing, né? Falando que da evolução da anestesia. Então, quando a anestesia inalatória ela entrou, muitos lugares começaram a vender anestesia inalatória por ela ser mais segura. Mas todos os anestésicos, independente de qual a gente use, ele tem um grau de depressão respiratória cardíaca que pode levar o animal, né, a vir a óbito, independente do anestésico. Se a gente não souber a quantidade como regular, o paciente tem risco de óbito. Então, a anestesia inalatória não é diferente. Se não tiver alguém que saiba, né, como regular e o que fazer por trás dela, ela se torna tão perigosa quanto qualquer outra anestesia. Né? Então, a anestesia ela deve ser individualizada sempre, de acordo com o que o paciente precisa, de acordo com o procedimento que ele vai ser submetido, e ela é balanceada. Então, são feitas várias técnicas anestésicas, né, para trazer a maior segurança para esse paciente. Então, ele tem que, né, manter os parâmetros, ter conforto, manter o grau de inconsciência sem que tenha risco, né, de parada cardíaco-respiratória, vai ser risco diminuído. Você falou sobre o mito e tal, e o a charla do marketing, né? E eu acho que isso é muito forte. Gente, acho que eu nunca dei sequência no marketing, porque eu achava injusto fazer isso com as pessoas, assim, sabe? Eu não conseguia chegar nesse ponto, mas... tempos atrás eu vi uma propaganda. Teu superego falou mais muito, alto. mas como sempre, né? Tirando. Mas assim, eu vi uma propaganda numa clínica de harmonização facial, na verdade uma clínica estética, falando, porque a queixa de alguns procedimentos é que a anestesia às vezes dói mais do que o procedimento em si, dependendo de onde você vai fazer, então você passa. E daí agora eles estão fazendo sedação consciente. Então, você faz uma sedação, você fica consciente, com a anestesista. E daí eu fiquei pensando, porque o marketing era que não teria mais essa dor da anestesia. Né? Pode, porque você sente, você ali vai fazer um procedimento, você está sentindo a anestesia, até ela fazer efeito e tudo mais. Então, que o fato de anestesiar doía. E daí trouxeram a questão da sedação, que era pelo cheiro, para não sentir essa dor. Então, o marketing entrando aí, e daí quem não sabe disso também vai achar que talvez é mais seguro. Ali a questão era dor, né? Mas você consegue ser facilmente guiado para essa questão de segurança. Né? Sim. Daí é muito fácil falar que um determinado produto é mais seguro, sem informar que precisa sim ter um conhecimento, né, para administrar esse produto, para ele se tornar seguro. Então, essa é uma pergunta que eu recebo, né, antes de trabalhar, constantemente. Toda semana alguém pergunta, mas é a anestesia inalatória? Daí a gente explica toda essa questão, porque a anestesia inalatória ela é importante, ela faz parte do nosso dia a dia, mas ela não é a única coisa que deixa segura. E daí, às vezes, quando eu vou explicar, eu falo, não, é feito assim, assim. Não, eu quero inalatório. Eu falo, não, mas é que não funciona assim, né? Nós escolhemos de acordo com o paciente. Tem paciente que não tem indicação de anestesia inalatória, então nós temos que fazer uma anestesia intravenosa. É diferente, né? E a anestesia, no geral, ela não é a sedação que é feita que é feita uma medicação né, intramuscular e o paciente fica parado, né? Isso daí é uma contenção química. A anestesia, ela engloba, né, toda uma técnica para manter o paciente inconsciente. Então, quando é feito só... Eu já ouvi clientes falando assim, mas é que na outra vez foi feito só uma injeção. Isso é uma contenção química. Muitas vezes o paciente está parado, mas não significa que ele não está sentindo dor sendo feito com ele. Eu morria de medo disso, gente.
De sentir dor? Nossa, você não assistiu Awake? O Sopro de Vida? Não. Que ele fica preso na anestesia e ele ouve tudo o plano, que o plano do cardiologista é matar ele pra ficar com a noiva da... morria de medo de ser Indicação aí pra que não assistir no final de semana. Não, sério, eu morri de medo de sentir, porque, que nem eu falei, eu já trabalhei como instrumentadora cirúrgica e já teve caso de paciente falar que sentiu a dor do corte e não conseguir sair daqui, não entende? Então você tá... Cria o trauma, né? Sim. Você não consegue falar, você tá paralisado, mas você tá sentindo. Então, assim, gente, eu morria de medo de um dia acontecer alguma coisa assim. Mas eu já vi bastante paciente assim que às vezes tem trauma de pegar na barriga, trauma de virar de barriga para cima, muitas vezes pode ser por causa Olha, pode ser daí. né, de um procedimento, até porque um procedimento que ele é doloroso, ele tem aquela memória da dor. O paciente não vai querer virar de barriga para cima para qualquer um para deixar pegar, né? Ou seja, você não vai dizer que é só comportamental, que o animal não tá, né? Porque essa coisa do expor o abdômen, ele fala muito de, aqui eu tô relaxado, não tem risco nenhum, pode passar a mão na minha barriga, né? Mas não, pode ser que por trás disso tem um trauma ali que a gente nem sabe que... Gato, principalmente, né? Tem gato que cria alguns trauminhas, assim, até de contenção, ou imagina né, só uma condição química, ele fica paradinho ali. Mas a Carla acho que trouxe isso, né, que o gato, se você pisou no rabo dele, você tem que conquistar de novo a confiança. Volta então, 1000 casas, porque... Porque agora, de lá no começo, meu amor, volta com confiança. Ele não é tão bobo quanto o cachorro. Então... Não, o gato, ele o é um cachorro te superior, pede desculpa. Né? Outra espécie. Mas é isso, esses são foram os mitos os inventados, mitos, né? Caso tenha mais alguma dúvida quanto a esses... A Val já tá craque na parte da anestesia, porque ela já me acompanha há muito tempo. Interessante, assim, porque eu acho que todo mundo os tutores que têm algum pet, com toda certeza, alguma dessas dúvidas, desses mitos, eu tava recheada aqui, tudo queria saber, porque realmente a gente tem essas dúvidas. Então, o pessoal que está assistindo, colocar nos comentários, a gente encaminha também para Charlene, para responder. Sim. A rede social, você já passou no outro, né, Char? Mas qual que é a tua? @chainaba, né? Vai estar no outro lado, é o mesmo. A gente coloca na descrição aqui também, né, Val? Isso, colocamos. Vamos colocar na descrição. Ali, no meu Instagram, eu sempre posto algumas coisas de anestesia, assim, né? Eu tentei explicar de uma forma um pouco mais lúdica pro telespectador mesmo conseguir entender, né? Porque os termos técnicos da obrigada. Anestesia Nossa, eu agradeço. Eu falar assim, não, a gente usa tal técnica fica muito difícil da compreensão, Sim, né? Pra gente poder entender, né? Exato. Até para tirar o medo, né? Mas o principal recado que tem que ficar aqui é que os exames muitas vezes são importantes, sim. Então, nós temos, né, que desconfie, né? Não pediu muito exame, ou não pediu algum exame que, né, faz parte da rotina, né? Dá uma desconfiada ali, pensa, né, mas conversa com o veterinário, fala, não, olha, doutor, já vi... que em humano pede tal exame, tira a dúvida mesmo, né, para saber que é importante, né, para nossa rotina, e sempre conversar com o profissional para ele tirar todas as dúvidas, para ele te tranquilizar, né, porque o tutor, ele não pode ser pior que a doença, então ele não pode também, exatamente, né, negligenciar um tratamento por medo. Então, né, fica esse recado de vamos tirar pensar o medo, que aquele animalzinho está sofrendo. E procurar o profissional sempre vai ter empatia em tentar te ajudar, em tentar te acolher para, né, tomar a melhor decisão para os dois. A decisão nunca é só pelo pet ou só pelo tutor. E uma frase que eu gosto essa relação, muito, né? Exatamente. Isso é muito importante, a relação que acontece nesse meio. Isso é o que a gente busca aqui, Char. Né? Nosso foco é esse meio aí. Esse ponto de encontro. Tem o medo do tutor, tem o pet, mas o que acontece nessa relação? E é esse o ponto crucial. E uma frase que eu gosto muito, assim, de trabalhar com ela é que o paciente, ele nunca é só um paciente, ele é sempre o amor de alguém. Então, a gente sempre vai entender essa relação de amor, né? Mas essa relação de amor, ela tem que ser equilibrada, né, para o bem dos dois. Então, né, tem essa frase escrita aí lá no quadrinho de recados
da ala de internamento da Alice Blau. É? Bem bonitinho. Legal. Aham. Essa é uma frase que a gente sempre trabalha com ela porque a gente entende, né? Eu sou mãe de pet, gente. Eu tenho todos esses medos, eu também tenho, né? E quando eu tenho sou eu que anestesio os meus pets ainda, né? Então, quando eu tenho que passar por isso, eu entendo. E eu sei que a gente tem que se acalmar, pensar no que é o melhor para eles, né? Muitas vezes não é fácil mesmo, mas que a gente tem que abrir mão desse nosso apego pelo bem deles, né? Verdade. Muito Muito bom. Não, a gente vai ter muita coisa ainda pra conversar com a Charlene. Vai ter que fazer uma parte 3. Parte 4. Não, super top. Me chamou, eu tô vindo, hein? Vai ser a nossa... A gente já tem a Carla, que é a nossa especialista em comportamento felino aqui. Bicho, gente. Né? Ela já tem é nossa, ela só não sabe, mas ela só não sabe, mas já é nossa. Já tem a Sandra, que já veio 2 vezes aqui Falar do também. luto, muito interessante. Quando vem 3, tem direito à música. Isso é muito importante. Muito Charlene, legal. muito obrigada pela Obrigada. tua participação. Pessoal, os links para contato com a Charlene, para tirar qualquer dúvida, tá aqui na descrição do YouTube ou do Spotify, onde você esteja assistindo. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijão, viu? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.